de contar aqui a palavra, eu quero só contar um grande livramento que Deus fez no meu sobrinho, né? Hoje ele foi picado por um escorpião, né? O caso dele lá é uma bênção. Veio de fundo com a mata e assim eu quero agradecer ao Senhor porque Deus é fiel, por mais que eles não sirvam a Deus, mas Deus cuida. Amém. Né? É verdade. Então eu agradeço a Ele porque sem Ele, né? Sem Ele nas nossas vidas, o que seríamos, né? Então, agradeço a Ti, Senhor. Irmãos, abrem Apocalipse 2, 18. Amém? A igreja de Tiatira, né? A quarta carta. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que têm de repento, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, essa igreja de Tiatira, ela tem uma marca muito grande, porque na cidade de Tiatira tem essa profetisa, que era uma falsa profetisa, né, a Jezabel, que ela estava desvirtuando o povo de Deus, né, desvirtuando o povo da cidade. Que ela dizia que para vencer o pecado tinha que conhecer, para vencer o pecado tinha que conhecer as profundezas de Satanás. E ela estava enganando o povo, só que o povo tinha medo dela. Ela ia na igreja, falava ao púlpito, né? E só que o povo não tinha coragem. E muitos estavam caindo no pecado. Eles faziam... Aquela cidade era uma cidade que tinha muitos... Era uma cidade muito importante em comércio, né? Faziam lã, faziam linho, faziam púrpuras. Então era uma cidade muito rica em comércio. E as pessoas que não aceitassem, né, esse grêmio que era essa cidade, se as pessoas de Deus não aceitassem, elas poderiam sofrer muitas consequências na parte financeira, né? Porque o comércio era o que movia a cidade. Então, e na igreja tinha aquelas pessoas que eram fiéis, tinha aquelas que estavam ali lutando para poder obedecer a palavra do Senhor, e tinha aquelas que estavam em pecado, né? E eu acredito que todas essas cartas que o Senhor escreveu estão acontecendo nos dias de hoje. Aconteceu, serviu anos atrás e serve nos dias de hoje. E acredito que vai servir até quando Jesus voltar. Com certeza. Porque o povo está pecando, está vendo o pecado, mas não quer se arrepender. É verdade, né? Deus. Só que essa palavra, irmãos, é um pouco extensa, assim, eu estudei um pouco ela agora à tarde, confesso. Tem muita coisa mesmo para falar, dá uma pregação. Amém. Mas assim, o que eu tirei daqui? O Senhor, Ele é muito bom conosco. Maravilhoso. Ele deu tempo para que ela se arrependesse, Jezabel. Só que ela não queria se converter, ela não queria obedecer ao Senhor.
Ela queria continuar no pecado e desvirtuando o povo de Deus. E muita gente estava caindo no pecado. E Jesus, antes de Deus vir com o julgo final sobre a vida dela, ele avisou: eis que a porém em uma cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação. Mesmo assim, ela não ouviu a voz do Senhor, né? Ela preferiu continuar no pecado. E infelizmente, hoje nas igrejas está desse jeito. O pecado está dentro das igrejas. É o que a gente fala. O povo não quer ficar aqui porque não quer dar certo. O povo quer estar com o pé no mundo e o pé dentro da igreja do Senhor. Não tem como. É verdade, Deus. E o pastor, ele não aceita. Com certeza. E ele está certíssimo. Porque, irmãos, os olhos que a gente vê as igrejas não é o mesmo dos olhos que Deus vê. É muito diferente. Às vezes a gente vê aquelas igrejas de grandes nomes, Universal, as assembleias, e fala: nossa, essas igrejas aí não é um exemplo, igreja de Deus. Mas o que vemos nos nossos olhos não é o que Deus, não é o jugo de Deus sobre elas. O que tem por dentro das igrejas vai muito além do que a gente vê, né? E então a gente tem que saber onde que a gente está pisando nossos pés, porque a gente pode estar fazendo parte. E glória a Deus pela nossa igreja, porque aqui tem a palavra do Senhor. Aleluia, Deus, é verdade, Senhor. A gente, Jesus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Verdade, Deus. Então, infelizmente, as pessoas não querem andar certo. Querem andar de qualquer jeito, que a igreja é grande, porque lá você vai ficar escondidinho lá, ninguém está te vendo. É verdade. Você pode andar de qualquer jeito, não precisa ser batizado, porque lá ninguém faz questão. É verdade. Porque eu conheço muitas pessoas que frequentam a igreja e vive o pastor, de jeito infelizmente, não se importa com as ovelhas, verdade. só querem realmente o que elas têm a oferecer. Essa é a verdade, né? E as pessoas também estão no comodismo, né? Tá bom, estou ouvindo a palavra do Senhor, acha que é o suficiente para se salvar. E não é isso que Deus quer de nós, É verdade. né? É verdade. E essa Jezabel, ela teve um filho, o Senhor usou o profeta Elias, que ela morreria, teria uma morte muito dolorosa, e que os cachorros comeriam depois a carne dela. Não lembro o nome agora, acho que é Gel. Ele atirou ela de uma janela, e depois ele passou com o cavalo por cima e ela morreu, né? Aí depois ele foi para casa comer. Depois que ele voltou para poder sepultar o corpo dela, só tinha sobrado praticamente os ossos, porque os cachorros tinham comido. E a palavra do Senhor se cumpriu. Então, irmãos, a gente tem que temer sim ao Senhor. A gente tem que temer sim, porque a gente acha que pode estar fazendo tudo e que Deus não vai vir com o seu jugo. Ele vai vir com o seu jugo sim na vida das pessoas. Ele sabe as nossas obras, Ele sabe as obras das igrejas. A gente precisa vigiar, precisa se consertar diante do Senhor. É verdade. Porque Deus é justo, Ele repreende a todo quanto Ele ama. Amém. A todos quanto Ele ama. Verdade, Senhor. Então a gente não adianta achar que Deus vai ficar passando sua mão na nossa cabeça, não é assim não. É verdade. A gente precisa consertar a nossa casa, precisa consertar a nossa vida, andar certo com o Senhor, que é tão maravilhoso. Porque Deus, gente, olha só, Deus Ele dá todas as oportunidades para o ser humano. Só não se arrepende quem não quer, quem realmente quer ir para o inferno. Mas é a verdade, porque sabe a verdade, a gente está mostrando, está falando, mas a pessoa não quer ouvir, o que nós pode fazer? Tem como a gente me ouve, meu filho, senão você vai. É. E é o que está acontecendo hoje, né? É verdade. A verdade está aí, só que muitos não querem ouvir. Infelizmente, né? Se for da vontade do Senhor, depois aqueles que não têm culpa, infelizmente, vai pagar o preço. Mas Deus é fiel nas nossas vidas. Ele cuida de nós, né? Independente da circunstância. E vamos guardar a nossa coroa, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E se a gente não estiver preparado, iremos ficar. Então a gente tem que vigiar, né? Perdão aí, porque eu queria falar um pouquinho mais dessa palavra, mas vou ter uma outra oportunidade para falar mais sobre ela, né? Deus, aleluia. Mas eu agradeço a oportunidade de falar para o Senhor. Amém, glória a